Bom dia, querido internauta. Desejamos um feliz sábado para si. Desejamos tudo de melhor para si no dia de hoje, o dia do Senhor, o sábado do Senhor, o dia abençoado por nosso Deus. Neste momento, queremos orar consigo. Ajoelhe por onde estiver. Vamos a uma oração. Irmão Osvaldo, ore por nós. Grandioso Pai eterno, Pai todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, te agradecemos, Pai, mais uma vez por este momento. Te convidamos para que o Senhor nos conceda a sua presença, nos conceda sabedoria, entendimento e discernimento para que possamos transmitir a sua palavra. Esteja conosco, Pai, é o que te pedimos, em nome poderoso do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Querido internauta, pegue a sua Bíblia onde estiver. Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Vamos juntos estudar a Bíblia, a Palavra do Senhor. Na semana passada estudamos ressurreições anteriores da cruz. Esta semana estivemos a estudar Ele morreu por nós. Sabia, querido, ou sabe, querido internauta, que alguém morreu por si? Alguém morreu por nós cá deste lado? Te convidamos, a partir deste momento, a estudar a palavra do Senhor. Te convidamos também que partilhe esta live para que muitos sejam alcançados, para que muitos conheçam a Deus e sejam salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, irmã Rasaina. O verso áureo está no livro de João, capítulo 3, 14 e 15. Quem foi que morreu por nós? E por que morreu por nós? Desejar feliz sábado a todos que estão aí a nos acompanhar. Dizer que Deus possa te abençoar. Quem morreu por nós? É uma pergunta que, com certeza, cada um de nós está a se fazer aí. Quem seria essa tal pessoa que teria a capacidade de morrer por nós? Acompanhando a lição, vamos perceber que essa pessoa que morreu por nós foi Cristo. E nós já vimos na semana passada, como bem diziam aqui, que nós estávamos a falar de ressurreições anteriores à cruz. Mas essa semana nós vamos falar sobre acontecimentos que antecederam a cruz e o que essa lição, o que a cruz representa para nós, o que essa morte representa para nós, o que essa pessoa que morreu por nós, por que ele morreu. Obrigado, irmã Rasaina. Irmão Osvaldo, alguns dizem que não pode-se evitar a morte e também os impostos. A minha questão para si: é possível evitar isso? Não evitar a morte? É possível não evitar os impostos? Como entender esta lição? E faça um link a não morte e não pagamento dos impostos com a morte de Jesus Cristo por nós. Primeiro quero dar boas-vindas aos meus irmãos internautas que estão nos acompanhando neste preciso momento e desejá-los um sábado feliz e convidá-los para que mais uma vez estudemos a palavra de Deus. No que diz respeito à questão do pagamento dos impostos, se pode ser adiado ou se pode ser evitado ou não, aqui, de acordo com o autor, diz que as pessoas podem evitar impostos, mas não a morte. Portanto, a morte não pode, de forma alguma, ser evitada. Elas podem até ser capazes de adiar a morte por alguns anos. Mas, queridos irmãos, por mais que nós adiemos a morte, é importante que saibamos que cedo ou mais tarde vamos morrer. Muito obrigado.
A morte a ser evitada, querido irmão, querido internauta, é a morte eterna. Sabendo que Jesus morreu por nós, Ele está nos céus neste momento intercedendo por nós, é possível sim evitar a morte eterna. Evite a morte eterna seguindo o Senhor Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, porque assim estará a se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Se morrer, não se preocupe, Ele vai te ressuscitar e terá o galardão da vida eterna. A lição do domingo, irmã Araçaina, desde a fundação do mundo. Temos um tempo determinado em que o nosso Mestre Jesus Cristo morreu. Quando é que morreu o nosso Mestre? Será que foi na cruz do Calvário? Nos conte um pouco a respeito dessa história. Dizer que desde a fundação do mundo, como bem falamos aqui, estamos a falar sobre a morte de Jesus Cristo na cruz. E desde a fundação do mundo, fala sobre quando é que foi pensado esse morrer por nós. Quando é que Deus e o Pai pensaram em salvar a humanidade. E a lição aqui nos mostra bem, né? Vou citar alguns capítulos da Bíblia que podem acompanhar daí, que está em Apocalipse 13, 8, Atos 2, 23, 1 de Pedro 1, 19 e 20. Nesses versículos vão entender um pouco do que eu estou a falar aqui. E nesses versículos falam sobre o plano da salvação da humanidade. Não foi algo que Deus e o seu Filho pensaram no momento da queda de Adão e Eva. Não, esse plano já existia muito antes da queda do homem. Isso mostra que Deus projeta a nossa vida e projeta a salvação por amor a nós. Ele pensou, esse homem pode vir a cair. Sim, então eu vou fazer um plano para salvar esse homem. Então, desde a fundação do mundo, isso quer dizer que Jesus e o Pai já pensaram na salvação da humanidade. Então, o que nós devemos perceber é que não que o homem caiu e disseram, então temos que fazer algo para salvar. Eles, antes mesmo disso acontecer, eles já pensaram em como nos salvar. Muito obrigado, irmã Araçaina, pelo comentário. Desde a fundação do mundo, temos um Deus de amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compaixão. Esse Deus, como é que Ele consegue projetar as coisas? Como é que Ele consegue ver o futuro? Estamos na lição desde a fundação do mundo. Bem, primeiro é importante que lembremos que Ele, o Todo-Poderoso, é um Deus onisciente, omnipotente e omnipresente. Agora, como entender essa questão desde a fundação do mundo? É sabido por nós que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se nós formos a ler Apocalipse 13, 8 e 1 Pedro 1, 19 e 20, vamos perceber aqui que esses versículos nos dizem claramente de que Ele foi morto desde a fundação do mundo. E o porquê que ele foi morto desde a fundação do mundo? É importante que nós entendamos essa frase no contexto do Apocalipse. Apocalipse é um livro cheio de símbolos, é um livro simbólico. Então, quando se diz aqui que ele morreu desde a fundação do mundo, é porque o plano da salvação não foi feito após a queda de Adão e Eva, mas sim foi feito muito antes da sua queda. E
mas sim antes de Jesus, depois de Jesus Cristo, ele se prontificou para vir morrer pela família humana. Portanto, nós temos que entender essa questão de forma simbólica. Querido irmão que está a nos acompanhar, compartilhe esta live. Fique conosco até o fim desta live. Um prefácio à cruz. Jesus nasceu neste mundo, viveu neste mundo. Ele passou várias dificuldades neste mundo. Ele estando com os seus discípulos. O que é que seus discípulos diziam ao Mestre? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na lição da segunda-feira. Irmã Rassaina. Antes de falar da lição da segunda-feira, algo que eu aprendi e achei muito interessante e preocupante é que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi algo que já foi anunciado pelos profetas. Vimos que o profeta Isaías foi uma das pessoas que falou sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas acontecimentos que nós podemos perceber é que quando Jesus nasceu, o povo que se achava povo escolhido, o povo de Israel, que se achava ser o único povo que seria salvo por Jesus, eles não perceberam que Jesus iria nascer naquele dia. Eles não estudavam a palavra, eles não sabiam que após o acontecimento X, após sinais X, esse seria o nascimento de Jesus. E poucas pessoas estavam atentas nisso. Mas pessoas que eram considerados um povo que não é santo, um povo que não é escolhido, esses sim estavam atentos a esses sinais. Podemos ver o exemplo dos magos. E o prefácio à cruz, vemos um acontecimento similar. Então podemos perceber que Jesus veio aqui por uma missão, mas as pessoas que estavam próximas de Jesus, que um deles era seus discípulos, eles não estavam cientes do que Jesus vinha fazer aqui. Eles pensavam que Jesus ia vir aqui, ia chegar, ia batalhar contra os reinos que oprimiam Israel, né? Ele ia lutar contra o rei da Roma e ele iria salvar o povo desse jeito. Eles não sabiam, eles não tinham noção de que Jesus vinha aqui para morrer na cruz para nos salvar. Esse o objetivo de Jesus Cristo. Então, esse prefácio à cruz, podemos ver que Jesus, faltando algum tempo, faltando pouco tempo para a sua crucificação, ele anunciou aos seus discípulos. E ele disse, eu vou morrer. E quanto mais o tempo se aproximava, mais claro ele era que eu estou para morrer. Mas os seus discípulos guardavam no seu coração, ao invés de ouvir o que Jesus dizia, eles guardavam no seu coração, não é possível, mas morrer por quê? E eles, ao invés de perguntar, mas mestre, vais morrer por quê? Eles preferiram guardar isso para si. Eles não perguntaram a Jesus o motivo, o porquê ele iria morrer. Então eles não compreendiam a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, isso podemos puxar para os dias atuais. Jesus vai voltar, Jesus vai regressar. Mas poucas pessoas estão atentas aos sinais que ele já escreveu na Bíblia, que ele já demonstrou aqui na Bíblia. E não podemos, as pessoas não prestam atenção. Elas simplesmente vivem e dizem, vamos viver, nós todos vamos morrer. É o que muitos dizem, nós todos vamos morrer. Então, vou aproveitar ao máximo aqui na Terra. As pessoas vivem para hoje e para aqui na Terra. Se esquecem que tem um Deus que veio morrer por nós, para a nossa salvação. Amém, irmã Rassaina. Jesus veio para os seus e os seus o repudiaram. Irmão Osvaldo, nós hoje estudamos a palavra de Deus. Nos autoproclamamos cristãos. Guardamos os seus mandamentos. Qual é o risco de perdermos o foco da segunda volta de Jesus? Lembre-se que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Daniel capítulo 8, verso 14, tem ali a profecia de 2.300 tardes e manhãs. Daniel capítulo 9, ele descreve todo o cenário,
toda a profecia, a data do nascimento de Jesus Cristo, a data da morte do Messias. Isaías, capítulo 53, anuncia a vinda de Jesus Cristo. Todo o ministério ali. O que fez com que o povo de Israel perdesse o foco da primeira vinda de Messias? Faz um link com os dias de hoje. Qual é o risco que nós temos hoje? Bem, de facto aí há um pequeno mistério, diria eu. Jesus Cristo previa a sua morte na cruz e também a sua ressurreição. Tanto é que no último ano do seu ministério, ele dizia com muita frequência, repetidas vezes, ele falou acerca da sua morte e da sua ressurreição 3 dias depois. Ele vivia falando isso para seus discípulos e eles não queriam ouvir quando ele falasse. Eles até ficavam tristes sempre que ele falasse sobre isso. Isso por quê? Porque eles não entenderam aquilo que era a verdadeira missão de Cristo. Agora, a pergunta é, por que não entenderam? Porque lá estava escrito. E eles tiveram, creio eu, que eles tenham tido acesso às profecias do Isaías 53, que relatam tudo, aquilo que aponta para o Messias. Agora, será que eles teriam descuidado? Então, tal como o irmão Lourenço falou, de que Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Eu acho que eles tenham estado distraídos, porque lá estava escrito. Agora, é muito importante que nos dias de hoje nós prestemos muita atenção para que não caiamos no mesmo erro. É preciso que nós vigiemos, examinemos as Escrituras e procuremos segui-las assim como elas estão lá escritas, para que não possamos cair no mesmo erro que eles caíram. Querido internauta, leia Mateus capítulo 16, 21 a 23, leia Mateus 17, 22 e 23, leia Marcos 9, 30 a 32, leia Lucas 9, 44 a 45 e Lucas 18, 31 a 34. Você vai perceber ali os discípulos a impedir Jesus da sua morte. Eles não perceberam a missão do nosso mestre. Irmã Rassaina, vamos para a lição da terça-feira. Está consumado. Qual a mensagem crucial que nós temos nesta lição? Está consumado. O que se consumou? Dizer que o que se consumou é a vitória de Jesus a Satanás. O que está consumado é a salvação do ser humano. Nesse caso, podemos ver que após os acontecimentos que falavam a pré-cruz, né? Podemos perceber que o está consumado foi o dia, né, da crucificação de Jesus Cristo, onde podemos ver que Jesus sofreu, ele foi açoitado, foi dado uma coroa de espinhos e muitos zombavam a Jesus, dizendo: se você conseguiu salvar muitas pessoas, nós vemos que Jesus ressuscitou pessoas, conseguiu salvar pessoas, mas por que você não consegue se salvar? Esse era Satanás de uma forma tentando tentar Jesus, querendo dizer: se você é filho de Deus, então se salva. E podemos perceber também que nesse momento de crucificação de Jesus Cristo, podemos perceber que as pessoas que deveriam ser aquelas que sabiam o que Jesus estava a fazer ali na cruz, são as pessoas que dizem: crucifica-o, esse não é o rei dos judeus, é um falso. Ouvimos os sacerdotes já falarem isso, mas em regra, vou dizer assim, eles deveriam ser aquelas pessoas que estavam a aguardar a Jesus Cristo. E podemos perceber que, se calhar naquela multidão, uma pessoa que não tem muito a ver com Israel, era aquela pessoa que entendia o estar consumado de Jesus Cristo. Então, esse estar consumado que Jesus disse ali, era da salvação do ser humano, era de quão grande e quão incrível aquele acontecimento representava para a raça humana.
Muito obrigado aos queridos internautas que estão nos acompanhar. Estamos com o irmão Juma, estamos com o irmão David Tsukani, estamos com o Américo Rosário, estamos com o Jackson Abinana, estamos com o Almeida Rosário, estamos com a irmã Ana, a irmã Yurka, o irmão Marcos. Temos uma questão, irmãos comentadores. A irmã Ana quer saber o seguinte: do sacrifício que Jesus fez, será que nós devemos acrescentar alguma coisa? Irmão Osvaldo, Jesus sacrificou-se por nós, morreu na cruz. Será que nós podemos acrescentar alguma coisa? Essa é a questão da irmã Ana. Não há nada que possamos acrescentar aí, porque a morte de Jesus Cristo foi um sacrifício cabal. Então não há nada que nós possamos, mas ele é suficiente para libertar-nos do pecado. E aquele que nele crer, esse terá a vida eterna. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Irmã Ana, Jesus Cristo fez tudo por nós. Ele morreu por nós. Ele fez tudo por nós. O que nós, como seus seguidores, devemos fazer é guardar os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Apenas isso. Fazer a vontade de Deus. Guardar os seus mandamentos e pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Não podemos acrescentar mais nada. Só temos que ser obedientes a Ele. Estamos caminhando para a lição da quarta-feira. Ele morreu por nós. Irmão Osvaldo, detalhe um pouco sobre a morte de Jesus Cristo. O que isso significa para nós? O que ele realizou? O que ele quis nos mostrar? Qual é a função da cruz para nós? Bem, importa referir primeiro que o propósito de Jesus Cristo ao tornar-se um de nós foi morrer. Não só morrer, mas também ele veio aqui, tornou-se um de nós para revelar o caráter do Pai. Daquelas acusações que Satanás fez lá nos céus, ele também veio para se tornar um de nós, para ressuscitar e por meio dessa ressurreição ele se tornar aquilo que ele é hoje, nosso intercessor, nosso mediador, nosso sacerdote e nosso advogado no santuário celestial. Agora, se nós formos a voltar um pouco, vamos perceber que lá no Velho Testamento o Pai ordenou para que se fizesse um santuário, então terrestre. Então, nesse santuário havia sacrifícios de animais que eram feitos para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Lembremos que aquele santuário terrestre, ele era apenas uma representação do santuário original, que é o celestial. E por conta disso, os seus pecados, as pessoas não eram libertas do pecado assim. Porque aqueles sacrifícios não eram suficientes, não tinham poder suficiente para libertar as pessoas dos seus pecados. Até quando o nosso bom mestre veio na cruz derramar o seu sangue por nós, aí sim é que nós nos tornamos libertos do pecado. É uma graça, queridos irmãos. Irmão, na lição está consumado. Para poder ver na Bíblia, leia João capítulo 1 a 30. Lá está a declaração do nosso Mestre Jesus Cristo. Está consumado. Irmã Rassaina, qual a esperança que estão nos versos de João capítulo 3, 16 e 17? Qual a esperança que nós temos ali? Enfim, chegamos numa lição na semana que
que tem o mesmo título que o título da lição dessa semana. E é meio intrigante. Ele morreu por nós. Por que ele morreu por nós? E qual é a esperança? Qual é essa esperança que carrega? Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa é a grande esperança. A grande esperança é a vida eterna. É Deus, é Jesus ter se oferecido como sacrifício por nós. É Jesus ter dito: eu amo tanto aquelas pessoas, amo tanto a eles, que eu prefiro que eu desça, né? Que eu desça para lá e eu mora por eles. Que não seja eles a morrerem, que eles não paguem pelos seus pecados. Que pague eu. Eu que não tenho nenhum pecado, eu que sou Deus, eu vou pagar pelaquela humanidade. Essa é a grande esperança que podemos perceber. Ele morreu por nós. Porque se Deus fosse um Deus egoísta que não amasse a humanidade, ele diria: eles pecaram, então que eles paguem. Que é a maioria das coisas que a gente faz agora. Então ele fez isso, então que pague pelo que ele fez. Mas não, podemos perceber que o amor tão grande do pai, ele preferiu descer, o filho preferiu descer aqui e que ele morresse por nós. Então essa é a grande esperança que nós podemos perceber aqui. Muito obrigado, irmã Rassaina. Está a nos acompanhar também o irmão dileto Abel Zanga, a partir de Angola. Oh, irmão Abel, partilhe mais e mais para que muitos conheçam a palavra de Deus. Temos mais uma outra questão, irmãos, da irmã Priscila Aparecida. Ela diz o seguinte: irmãos, se a palavra de Deus fala, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Eu ainda tenho um vício e outros sou liberta. Amém por isso. Eu ainda não conhecia a palavra por falta de uma liberdade. Preciso saber, pois a palavra não mente. Ela precisa ser liberta do vício. Não sabemos qual, não precisa aqui mencionar. Mas o que nós devemos dizer a essa irmã para que abandone os vícios? E qual é o conselho a dar para ela, para conhecer a Deus? Por favor, convide a irmã, por favor, aconselhe a irmã o que ela pode fazer para também ganhar esta vida, a vida eterna. Dizer, olá, irmã Priscila, dizer que imagino que a situação na qual estás a viver é muito difícil, e dizer também que o mais importante, já deste o primeiro passo, que é reconhecer que você precisa deixar esse vício. Se fosse alguém que dissesse: eu não preciso deixar esse vício, eu estou bem, aí já teria muitos problemas. Mas você reconhece que precisa deixar esse vício. Então, dizer que você deve começar a trabalhar para deixar esse vício. Eu não sei qual é esse vício, mas deves começar a trabalhar, a se afastar para poderes deixar esse vício. E dizer também que ore, irmã Priscila, ore. Ore muito. Fique de joelhos, ore e abra seu coração a Deus. Ore com todo o seu coração e com todas as suas forças. Mas dizer que você não pode só orar e não fazer nada. Essas duas coisas devem caminhar juntas. E essa verdade que liberta, que você precisa conhecer, ela está na Bíblia. Leia e estude a Bíblia. Se caso tenhas alguma dúvida, alguma dificuldade, nós que estamos aqui, estamos dispostos a ajudar, a entrar em contato consigo, para poder estudar, para procurar mais a fundo, para esclarecer suas dúvidas. Então, isso é o que eu diria para ti. Amém. Irmã Rassaina, eu posso acrescentar, irmã Priscila, jejue. Você precisa ser liberta. Estava a dizer aqui a irmã Rassaina que você já reconheceu que precisa ser liberta. O primeiro passo, ela já disse. Dê mais um passo. Hoje é abandonar esse vício. Ore. Faça um plano de jejum e decida abandonar. É nosso dever
decidir em abandonar. E se decidirmos abandonar um vício, um pecado, ali Deus vem e trabalha por nós. O Espírito Santo vem e trabalha por nós. E nos faz abandonar, nos dá força para poder abandonar este pecado. Então, nós prezamos por si para que abandone este pecado. Se não tem Bíblia, tem um Android, um telefone, baixe ali no Play Store, ou se tem um valor, procure na sua cidade uma loja que vende Bíblias. Compra uma Bíblia, leia a Bíblia, estuda a Bíblia e Deus vai te ajudar. Irmão Osvaldo, o significado da cruz. Qual é o significado da cruz? Lição da quinta-feira. Bem, a cruz significa muito na nossa vida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a cruz se tornou símbolo do cristianismo. A cruz se tornou símbolo do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Ela se tornou o centro da salvação. Agora, nós temos que saber que aquela morte que aconteceu lá na cruz de Carvalho, Jesus Cristo morreu a segunda morte. Era a segunda morte. De modo a que por conta dessa segunda morte, nós não moramos pela segunda vez. Naquela segunda morte referente aos ímpios, no final dos 1000 anos. Então, essa morte já foi morrida por nós, por Cristo Jesus. Dizer ainda que a cruz é o sinal da nossa libertação hoje em dia. E nós temos que olhar para a cruz. E para quem ainda não entendeu a cruz, não procure entender a cruz. Importa ainda experimentar a cruz. Por mais que o irmão não entenda, por mais que não perceba, entregue-se a Jesus, experimente a cruz, porque a cruz é muito poderosa. Amém. Quem deveria estar na cruz, meu querido irmão, minha querida irmã, não seria o nosso Jesus Cristo. Afinal de contas, quem peca é o ser humano. Quem peca somos nós. E por que alguém é pendurado na cruz, morre por nós, para poder salvar a nossa pecaminosidade? Não faz sentido. Aos nossos olhos não faz sentido. Eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. E por que Jesus foi pendurado na cruz? Lembra-se que Jesus não teve pecado nenhum. Jesus é Deus. Por que Ele morreu por nós? Quem deveria estar pendurado ali sou eu, não Jesus Cristo. Isso é injusto. Jesus, sem pecado nenhum, morrer para toda a humanidade. Não faz sentido, querido irmão. Por isso te convidamos nesta manhã para que medite nesta cruz. Te convidamos nesta manhã para que venha, experimente, como o irmão Osvaldo estava a dizer, a cruz. O significado da cruz. Irmã Rasaina, o autor diz que a cruz é o centro da salvação. Medite para nós, comente um pouco a respeito do significado da cruz para nós. Feche essa lição, o significado da cruz. Dizer que o significado da cruz. Primeiro eu iria colocar essa questão para ti. Qual é o significado que a cruz representa para si? Muitos vão dizer, alguns podem dizer nada, alguns vão dizer, porque Jesus morreu, mas a cruz tem um significado tão vasto e tão amplo que muitas pessoas podem não compreender. Primeiro, podemos perceber que a partir da cruz, Deus mostrou o seu amor pela humanidade. Ele amou o mundo e preferiu que o Filho viesse morrer
né? O filho veio morrer pelos nossos pecados. A cruz representa a nossa salvação. Por quê? Porque não bastava só Deus ter feito um plano de redenção e esse plano não fosse consumado. Esse plano foi consumado. Então representa a nossa salvação do pecado. A cruz também representa a nossa ressurreição futura. Nós temos a certeza que vamos ressuscitar. Por quê? Porque Deus morreu e ressuscitou. Nós também, seguindo seus caminhos, podemos também ter essa ressurreição. E a cruz também representa a vida eterna. Nós sabemos que agora, por causa do pecado, nós não podemos viver para sempre. Infelizmente, nós temos que morrer. Mas a cruz veio quebrar essa morte. Veio quebrar essa coisa triste que nós temos vivido de perder familiares, pessoas queridas, termos que chorar. A cruz veio quebrar isso. Então, temos que perceber o significado tão profundo que a cruz representa. Muito obrigado, irmã Rassaina. Na verdade, a lição é muito linda, muito boa. Irmã Priscila, nós percebemos a sua questão, nós vamos orar por si e Deus vai te libertar. Irmão Boaventura também nos acompanha e faz a seguinte questão. A lição da quinta-feira diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Ele gostava de perceber isto. A loucura da cruz. A loucura deste mundo. Tenta fazer perceber o nosso internauta. Ele precisa saber, precisa entender esta lição da quinta-feira. Detalhe um pouco sobre a loucura de Deus. Bem, aqui está-se a dizer o seguinte, que muitas das vezes nós temos usado a sabedoria do mundo para compreendermos as coisas de Deus. Portanto, aqui não há espaço para que nós usemos essa sabedoria do mundo para podermos perceber a questão da cruz. Tanto é que, de acordo com o autor, a palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota. Isto é, a pregação da cruz é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus, né? A salvação que Ele nos oferece por meio de sua morte substituta na cruz. Não há sabedoria nenhuma deste mundo que nos possa... Por quê? Porque as coisas do mundo, Deus é luz, e luz não se mistura com as trevas. É basicamente essa questão. Muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam durante esta lição. Irmão Boaventura, na verdade, é loucura sim. Como é que um Deus, o Criador dos céus e da terra, é pendurado na cruz? Para si não faz nenhum sentido, não é? Para mim também não faz nenhum sentido. Alguém que é Deus vir morrer e não morrer assim, uma morte assim que nós conseguimos entender hoje. Não, uma morte de cruz. Lembre-se que naquela altura, quem deveria ser pendurado na cruz era o alto criminoso da nação. Lembre-se que ali estava quem? Barrabás, o mais alto criminoso da nação. Ele que deveria estar lá, eu que deveria estar lá. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, ser pendurado. E a pior das coisas, ser pendurado sem ter cometido nenhum pecado, sem ter cometido nenhum crime. Para a nossa sabedoria humana é loucura, mas para Deus é uma sabedoria que nós nem imaginamos. Uma sabedoria, na verdade, para a salvação de nós aqui e de si, internauta, que está deste lado. Queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa lição. Te desejamos mais uma vez um feliz sábado e agradecemos por ter nos acompanhado durante a lição. Que Deus te abençoe, que Deus te livre do mal deste mundo. Irmã Rassaina,
vai orar por nós. Irmã Rasaina vai orar também pela irmã Priscila, que precisa ser liberta do vício. Ela especificou, disse assim, é o cigarro. Os outros vícios ela já abandonou, mas ela disse que precisa ser liberta do vício, do fumo. Ore por ela, ore por nós, ore pela igreja, ore pela nação, ore pelo mundo todo, para que Deus faça milagre neste mundo. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da segunda volta. Estamos cansados, nós precisamos da vida eterna. Amém. Vamos orar? Oremos. Santo, santo és tu, Senhor, que nos altos céus habita. Te rendemos graças, Pai, pela vida, saúde e proteção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante o estudo da sua palavra e que essa palavra pode tocar a vida de muitas pessoas. Estou aqui, Senhor, orando pela a vida espiritual da irmã Priscila. Ela tem um vício do cigarro, Senhor, e ela reconhece que ela quer abandonar e ela reconhece que isso lhe faz mal, Senhor. Pedimos para que o Senhor possa enviar seu Santo Espírito e que possa lhe ajudar nessa luta de abandono contra esse vício, Senhor. Que o Senhor possa enviar seus santos anjos para lhe proteger. Senhor, seja com todos nós. Sabemos que muitos de nós têm passado por dificuldades. Muitos de nós têm vícios. Pode não ser de cigarro nem de álcool, mas tem coisas que nos prendem e que nos separam de Ti, Senhor. Que o Senhor possa quebrar essas barreiras que nos separam de Ti. Esteja conosco e eu que Te agradecemos por Jesus. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, queridos internautas, vos convidamos para que próximo sábado estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém.